Two hatches on a plane, Saeed. Could be forward or aft. Oi pessoal, Rodrigo, Priscila, Ivana, Ale. bem-vindos ao canal Reatores e don't leave the video, there's subtitles. Vamos lá para o episódio 21. No episódio passado que eu esqueci de falar o que é do no harm, né? Do no harm é um termo médico. Se eu falasse que isso no começo do episódio, vocês iam saber, então é sobre o Jack. Né? Que quer dizer o seguinte, quando o paciente está... Acho que, tipo, quando a mulher tá grávida e vai ter o bebê, mas corre risco de vida pra mãe. Ah, sim. Do no harm não, o paciente tem que ser a prioridade. A mulher, no caso. Sim. Entendeu? Entendi. É isso que é do no harm. Mas não sei se... Deve ter outros casos também onde tem essa lógica. Mas o de hoje é The Greater Good. Um bem maior. Aí, tem tudo a ver com o que eu falei no episódio passado, O hein? que você falou? Que a gente tá buscando algo maior do que eles. O Loki, no caso. O né? Loki, no caso. E a Pri falou um negócio aqui, que o Jack tá com um potencial grande de quê? tá a um passo de ser odiado por mim. Dependendo do que ele fizer. Dependendo do que ele fizer. Ele foi foda no episódio passado, eu gostei. Mas o que ele fizer com o Loki, né, você tá falando? Eita, então... Gente, é aqui que as coisas esquentam, que as opiniões começam a divergir bastante. E estamos aqui para isso mesmo. Vamos lá, então? Patreon fora do Brasil, apoia-se no Brasil se você quiser ver vários episódios aí antecipados e todos na íntegra, tá bom? E na área de membros também você vê antecipadamente, partiu The Greater Good. Let's go! Previously on Lost. One here on the beach, another, Ai, será que finalmente a gente vai ter uma resposta sobre isso? and the third, I'll take the high ground. Tinha até esquecido. Where are you? Where's Shannon? I don't know. Well, she's his sister. You don't. I don't know where she is. Tava se pegando. Ela está vivendo a minha vida que eu queria. Umas com tanto, outras com tão pouco. Jack, where are you going? Find John Locke. He knew what was happening to him, that he was brave. Não melhora, viu? Gente. Também. Uai. Either he's running away from something or looking for something. Nora Bed Jassim. Caramba, pegaram pesado. Sempre, né? You want to know where she is? Then we're going to Sydney. Ai. Nossa. Porque a gente acha que não tem mais camadas, né? Eles vão lá e colocam mais uma. Ela foi atrás dele, né? Nossa, Kate, what are you doing out here? Looking for you. Ele é péssimo de direção, Ele é muito ruim de né? direção. Caraca. Walking in circles. You need to come back. A gente ainda não tá acreditando. Ah, que bom, elas ficaram amigas. You want to say something? Nossa, ele tá só o... Ele tá só I didn't bagaço. know Boone very well. A woman named Joanna died. She drowned. And Boone was the first one into the water. But I'll remember his courage, and I know he will be missed. It was my fault. We found a plane. My leg was hurt, so he...
There was a radio inside. Caramba, velho. Nossa, se o Jack tivesse uma arma agora, ele atirava. Where were you? Vai rolar um fight. Where are you, you son of a bitch? What did you do to her? Hoje eu não sei se eu vou dormir. Talvez eu também não. Jack, what's the matter? Are you okay? Are you okay? Oh, Não, claro que ele não tá bem. you need some rest. Come on. Dormir, comer, repor o sangue. Eita, Fer, lá vai. Allahu Akbar. Said, it is you. Assam, so you haven't forgotten me. Hardly. Remember, before our English exams? Here the beaches here are very nice. Perhaps we can go. Um detector de fumaça que não detecta. Perhaps it's not happenstance that you and Assam met at the mosque. It is fate. Se você quer pensar desse Bonitinho. Fine, really, okay? You need rest, Claire. The nurses would take your baby. Well, all the more reason to take extra care, Claire. na cabeça de nada. That's just what I'm calling him. Do you give him a name? Because his head. It's like a turnip. Something, okay? You'll be there for him after you sleep. No, okay? No. I don't know that, okay? You can't say that. I won't let it happen. Já vimos que ele não deixaria mesmo. Just be really careful, okay? Make sure if he gets hot that you take his blanket off. His neck, okay? Got his neck? Ah, ele vai ser um bom pai. Vai mesmo. Falei. This was his. Welcome. Consciência da gente é foda. First time he offered to hunt with me, I should have said no. He would have gone anyway. Yeah, I suppose he would have. I hope you can forgive me. You asked if you could do anything for me. Ai, o quê? Anything. John Locke killed my brother. Ai, ai, ai. Ai, sabia. Will you do something about that? É, porque mais morte vai resolver, sim, o problema. Não, e tipo assim. É muito do caráter da pessoa, né? Jack, I'm fine. where are you going? Ela é mau caráter. I strongly advise it. Advise. All right, what's going on now? I crushed up some sleeping pills. You drugged me? Okay. Só assim, né, meu filho? Obrigada, né? Pois é. Obrigada por ter me trocado. Será que foi Zolpidem? Zolpidem. Ele andando que nem a galera do Zopidem. Eu amo. Nós amamos. Pô, perdeu a amizade até do menininho. É. Quando a criança tem medo. How did you get that? War wound. Some of its parts might work in the transmitter I'm building for the raft. Eu não acredito que ele vai entrar na onda daquela cretina. Vai nada. Find this plane. Eu acho que pelo menos umas porradas ele vai dar. Já não é possível. Back in Iraq, you were an interrogator. Is that the question? Yeah. A long time ago I was. Well, you haven't lost your touch.
I know when I'm being lied to. There's a plane. Uhum. You haven't lost your touch. You've lost your edge, old man. I had one when I played you. You have to get out of that apartment. Practice more. Haddad would like that. All I know is there's going to be an operation, and there is going to be a martyr. Ixi, Maria. You. Haddad told me this morning. Oh. I don't think I can do it. The only way to find that C4 is to wait for Assam to walk out that door with a target to hit. Putz. He doesn't even know why he's doing That's it. why you're going to convince him to go through with it. Que? No, I will not. Excuse me? Wouldn't it be terrible if she got picked up as an enemy combatant, Saeed? So if you want any chance of ever seeing her again. Nossa, sujo, né? Assim sujo, caralho. Spider. Down came the rain and drowned the spider out. Why? What's the matter, man? Tongue of the bloody thing. No. Client asked him 5 times. Make any deposits? Ele fez algum depósito? Wow, I feel good. No, I knew that I would now. No. I feel good. Essa dupla é muito boa. So good. I got you. Não. Ele tá com dor de barriga. Pode estar com frio, pode estar com cólica. Não pode estar com tanta coisa. Heroin. Holes full of it. Best I can figure, they were smugglers. Não era melhor queimar essas drogas, gente? You've been carrying a gun you've told no one about. Now you're armed and I'm not. Does that earn me any trust? You gave this to me because I caught you concealing it. That earns you adaptability. You were hit from behind, knocked unconscious. When you woke up, the transceiver, your equipment was destroyed. That was me. E a Ivana falou que achava que tinha sido ele. This is one time you better not be telling the truth. I did what was in everyone's best interest. Why wait all this time? Why not tell me then? Because back then you wouldn't have engaged in a reasonable debate. What is the hatch? The hatch? Boone mentioned it before he died. É melhor tu contar agora. 2 hatches on a plane, Saeed. Could be forward or aft. You would not be a martyr if you didn't have to overcome fear, I'm Assam. not afraid to die. Caramba. It's true. Innocent lives will be lost in service of a greater good. The greater good. I'm angry. Should we just accept what happened to Zara? Gente, Nossa, eu não ele tá acredito que ele tá convencendo. fazendo isso. Nothing about them. Eu acredito. I lost someone too, Assam. There need to be consequences for those responsible. Não tô acreditando. That's my duty. It was fate that brought us back together. Achei que ele ia falar. Você é um espião. Saeed, will you do this with me? E aí? Ai, ai, ai. I will. Eles namoraram na vida real, né? Que eu acho que a Karen falou. Ai, não lembro. Acho que foi. Eu sei que a Kate e o Charlie namoraram. Sério? Uhum. E acho que eles dois também. É, eu acho que em algum episódio você comentou que eles namoraram. Do you want to take a walk? Sure. Gente, eu não consigo imaginar a Kate pegando o chá. He took me to the plane. I know how strong the need can be to find someone to blame. You don't get it, do you? Shannon. Just forget about it, okay? There, that should do it. Right? Good? Good.
if a shark attacks? Sharks ain't getting anywhere near us, man. What if we die? Boone died. Hey, Michael. Do you know anything about babies? I can't get this. Michael sabe. Michael sabe. Yeah, I tried that. Baby Huey's like nails on a chalkboard. O Guinho. Ninguém. Gotta play nursemaid, at least do the damn job. Hey, say something else. Não acredito que a criança vai parar de chorar com a voz do Sawyer. Okay, fine. I like that thing a lot better inside than I like it outside. Ah, gosto da voz dele, Gosta ó. do Sawyer. What? A criança sendo anti-agente. Ah, Jack dormiu gostosinho, hein? Aposto que até babou. Brought you something to eat. What's in it? Chloroform? Thanks. Who's in here? I don't know what's the Was matter. anybody in here? No, why are The you... key to the gun case. Ih, Locke took the key. He's after the guns. I haven't seen him all day. Don't know. No? Then who was it? Locke pegou. Foi a Shannon. A Shannon. Ai, sinceramente. O monstro tinha que ter comido essa mulher. Quando foi que ela aprendeu a mexer numa arma assim? A bicha sabe coisa pra caramba, hein? Ela só teve um namorado bandido. Faz sentido. Engraçado que esses caras que recrutam nunca vão com a bomba, né? Claro que não. É. Use this. You are heroes. É. We'll be okay. I'm working with the CIA. You talked me into this. A friend who told me to do this for Zahra just so you could find some woman that you love. Cacete. I hope she makes you whole again. Hassan! Oh, meu Deus, Jack do céu. Go! You've never fired the gun before. Eita. Shut it. The low rumble breaks the crystal air as a flash of red Ah, tá lendo, Fred. purrs as the transmission clicks down a gear and the vehicle unleashes all 450 pound-feet of rear-wheel torque. O óculos. É. Fully integrated supercharger made it to a 6-speed transmission. Sequential shift feature. Agora, velho. This smooth riding, pace, comfort, and economy. There's always a choice. Tá falando de outra coisa. Just south of Los Angeles. You cannot climb in when you're on a plane in 2 hours, mate. Then change my flight to tomorrow. Ai, caramba. Caramba. There's always a choice. It'll heal. Another war wound. I know what it cost you. I did it because I sense you might be our best hope of surviving here. But I don't forgive what you did. And I certainly don't trust you. You're going to take me to the hatch. Hatch.
I already showed you. John, no more lies. E é isso. Eu acho que no momento que pegaram ele na mentira, não tem mais por que mentir mesmo, não. Não, e o Said falou, eu sei quando estão mentindo pra mim. O cara foi... Interrogador de guerra, né? Pois é. Eu acho que até o tremer do olho, assim, fala, mentira, né? Mentira. Posso falar uma coisa antes que eu esqueça? Do episódio passado, é que eu percebi um detalhezinho que eu nunca tinha percebido antes, que assim, quando o Boone tá lá no avião falando, e vai tentar pegar o rádio pra falar, o avião meio que cai um pouquinho assim só antes de cair de verdade, e ele machuca assim, ele faz uma cara de dor porque ele machucou aqui assim, tipo assim, não é nada demais, mas é só assim um presságio de que, cara, o troço tá machucando ele e o avião tá caindo, então tipo vai dar merda e ele vai machucar, sacou? Vai dar merda e ele vai machucar. Enfim, nada demais, é só pra uma coisinha. Vai, vamos. Nossa, tipo, eu não tô recuperada, eu tô exausta emocionalmente. A gente tava falando Foram 3 capítulos, assim... Pesados, né? A gente tava falando de erros do Loki no episódio passado. Eu acho que agora falando de erros do Loki foi esse. Você foi pego na mentira. Não tem por que você continuar preso nessa mentira. Saiba pra quem agora você vai dar essa informação, porque agora você já tá enfiado demais nisso. Agora você vai ter que lidar com a verdade. Esse pra mim é o erro do Loki. E assim, o Jack colocou o ponto dele, né? Que foi, assim, nem foi ele ter levado o cara pra lá e tal, mas dele ter deixado ele lá mentido e ele ter tratado ele pela mentira. Porque ele ter tratado a perna do cara para uma queda era uma coisa, para um esmagamento era outra, entendeu? Então o ponto dele é, se você tivesse dito a verdade, eu teria dado outro tratamento para ele teria tido uma chance, né? Exato. Só que ele teve hemorragia interna e ele ia morrer do mesmo jeito. Sim. Vai lá, rapidão, antes de continuar esse papo. Se o Loki tivesse falado toda a verdade, o Boone estaria vivo? Não sei. Não. Eu não sou médica. Ele teve hemorragia interna, gente. Ele ia morrer. Olha, me irritou bastante esse episódio aí, porque eu odeio pessoas assim, essa histeria, sabe? Tipo, você é uma mentirosa, a menina lá ainda tirar e tal. Eu odeio esse tipo de coisa. Beleza, o cara errou, todo mundo erra. Todos eles erraram aí. Aí eu acho que esse tipo de coisa que me irrita muito, sabe? Tipo, o olhar do Jack, assim, sabe? Tipo, ele deu um olhar ali, tipo de... Sim. Eu sou superior, eu sou foda e você... Assim, eu detesto isso. E é isso. Ele errou mesmo. Eu acho que agora ele vai ter que contar da Portinhola, né? E o Said é a pessoa pra contar. Eu não contaria pra ninguém da minha condição da cadeira de rodas. Não contaria. Eu não confiaria em nenhum deles. E morreu com o Boone, né? Morreu com o Boone. E assim, essa menina, cara, se ela apontasse uma arma pra mim e eu fosse o Loki, porque... no dia seguinte, tchau pra ela, velho. Até porque não ia ficar aí sendo a ameaçada. revolta dela fala mais do comportamento dela do que do dele. Não. Ela tá se sentindo super culpada e tá querendo transferir pra alguém. É questão dela. Eu não entendo que ela esteja se sentindo culpada. Eu acho que ela tá transferindo. Eu não acho que ela tá se sentindo culpada. Eu acho que ela é uma mimadinha do caramba. E é isso aí. Eu acho que ela tá projetando e ela vai precisar... É o que ela fez a vida toda, tipo assim, culpar os namorados, culpar ele, culpar os pais, culpar... Nunca é culpa dela, Mas eu também entendeu? não vou colocar o comportamento dela como, uma menina mimada. Ela é. Eu entendo o nível de desespero que ela tá e talvez eu iria atrás também, tentaria... Se eu acreditasse que ele realmente matou meu irmão, sim, eu iria atrás, talvez. Então, eu entendo. Talvez eu seja uma menina mimada. Não. Talvez. Não. Todos vocês falaram aí sobre a Shannon, tá? Especificamente. Coisas que eu concordo e coisas que eu discordo. Eu concordo que ela é mimada e que ela teria uma necessidade de culpar alguém. É totalmente errado. E eu acho que não é à toa que o Said, que o personagem Said, que a gente admira tanto tal, ele é contra isso, né? Então, tipo, é tipo a série dizendo,
gente, a gente sabe que isso tá errado, mas a Shannon tá fazendo isso, né? Eu acho que o sentimento da Shannon é de, primeiro, muita tristeza. Quando ela chorou ali com o Boone morto no corpo, perto do corpo dele, no episódio passado, ainda antes de enterrar, né? Aquilo ali me dá muita tristeza. Então, assim, eu acho que ela tá genuinamente triste, ela tá chorando. Eu acho que ela tá genuinamente triste também, eu concordo. Só que o mundo não gira ao redor dela. Sim. Mas ela sempre agiu como girasse, né? Exato. Então, assim, na hora que eu vi o comportamento dela indo até ele pedindo, mate, faça, pra mim é assim, a Shannon sendo a Shannon, entendeu? Pra mim também. Aí eu lembrei da história dela com ele, com os pais, com os ex-namorados. Ela sendo ela, manipulando. Tipo assim, a gente sabe que o Sayid sente um carinho genuíno por ela. A gente pode falar de amor, mas um carinho assim, né? E que ele deu a chance de acreditar nela, né? Na mudança dela. Então, para ele também deve ser muito difícil, né? Ele se colocar contra ela. Mas, assim, o certo é o certo, né? Apesar do erro do Locke, eu acho, assim, que o menino é muito figurativo, assim, um menino que sempre teve ele como herói, olhar com medo para ele. As pessoas olharem torto para ele é a consequência de quando a gente mente. Entendeu? Não, quando a gente a consequência mente, da acusação do Jack. mas quando a gente mente também. Sim, Pri, assim, eu tô só colocando a minha visão. Se eu confio muito em alguém e por algum motivo essa pessoa mente e trai a minha confiança, eu vou olhar diferente para ela. Entendeu? Porque você confia muito na pessoa. E ele é uma pessoa que a gente confia muito. A gente aqui de fora, a gente tá olhando para tudo que ele já fez de bom. E que sim, ele só cometeu um erro. Ele cometeu um erro, né? A gente faz uma coisa, em seguida a gente tem uma consequência. Se é bom, pode ser uma consequência boa. Se é ruim, a gente tem uma consequência ruim. E ele falou, eu errei, eu escolhi errado e tá tendo uma consequência, entendeu? Das pessoas não acreditarem nele nesse momento que né, ele foi pego numa mentira. E ele assumiu o erro, né? Ele falou, eu menti, ele estava comigo no avião. Só que na hora que ele levou o cara, ele não contou isso, né? Ele contou uma outra história que todo mundo ouviu. Então, assim, não é só o Jack chamar ele de mentiroso. Ele realmente admitiu que ele mentiu, né? Na frente de todo mundo. Ele falou, eu menti, a gente estava numa jornada de procura, a gente foi até um avião, ele caiu com o avião. A gente vê tudo de bom e de legal que ele já fez para cada um ali deles. E a gente tem isso na vida da gente também, né? Da gente fazer um monte de coisa boa e na hora que a gente faz uma ruim, todo mundo, você fez isso. Mas eu entendeu, acho isso muito errado. E aí, quando ele foi lá e ele se colocou, porque ninguém tava falando, né, no enterro lá do menino e tal, e ele falou, não, foi minha culpa, não sei o quê, e ele admitiu e fez tudo. Agora, o Jack, ele é uma figura de liderança. No momento em que ele aponta o dedo e ele faz um linchamento público, ele joga todas as pessoas contra ele. E eu não acho certo isso, não. Tipo, beleza, o cara errou mesmo, mas o menino não morreu por causa dele. E eu não acho certo. Eu acho assim, arrogante. E isso acontece muito com pessoas. Beleza, existe um limite entre você ser uma pessoa muito boa e você não se deixar contaminar por isso. Pessoas que são extremamente boas, que são extremamente corretas, existe um momento em que elas se sentem superior aos outros. E eu acho que é isso que está acontecendo ali. Essa é a minha opinião. Eu acho que uma coisa para corroborar isso que você está falando sobre o Jack especificamente, é que assim, tanto o Jack quanto o Sayid e a Shannon estão aí né, contra o Locke, chamando de mentiroso, não sei o que. Mas dos três, só o Sayid teve um pouquinho de calma e raciocínio e pensar no que fazer, em como falar, né? Ele falou assim, cara, eu te salvei, beleza, mas eu não confio em você mais, né? Tipo, ele não fez nada público, como o Jack e a Shannon. É isso que você tá falando mais ou menos. Não, é isso. E o que eu tô falando é isso. Assim, existe cara, no final, se a gente olhar para todas as pessoas, elas podem ser ótimas, podem ser tudo. Elas têm um erro, elas têm um podre, elas têm um momento, todo mundo tropeça. Todo mundo. Agora, você é a pessoa que quando alguém tá lá no chão, você vai lá e vai pisar em cima dela ou você vai estender a mão?
Eu sou a pessoa que estende a mão. Agora, para todos os erros, não. Agora, tipo assim, pegar uma coisa, levar ao extremo, assim, e eu odeio essa coisa de... que é o que aconteceu ali. Entendeu? É linchamento público. O rolê... Sabe, não ouvir o outro lado da pessoa, não tentar apaziguar, não tentar ser compreensivo. Isso eu acho muito errado. O rolê é que ninguém testemunhou o que aconteceu de verdade, né? Todo mundo tá ali, ouviu o que o Locke falou no enterro ali, pegou as palavras do Boone e, né, entendeu da forma que quis. O grande erro do Locke foi mesmo esse, não ter contado, né? Se ele tivesse chegado lá, foi isso aqui, isso aqui. Né? A Pri defendeu o Locke. Agora eu penso assim, o Jack, ele recebeu o cara já machucado, ele ouviu uma mentira por parte do Locke, que impediu dele dar um outro tratamento pro cara, não importa, ele é um médico, a gente tem que lembrar que ele é um médico. Ele queria dar o melhor tratamento para ele, independente se ele ia viver ou não. Mas ele não pôde por causa da mentira. Ele doou o sangue dele pro cara, ele estava exausto, fraco, perturbado, não tinha dormido, tudo caiu nas costas dele. O cara largou o corpo lá, soltou uma mentira e sumiu. Cara, eu ia ficar puta também. Eu me colocando, eu ia ficar puta também. Então, assim, se a gente entende o lado do Locke, o outro também é humano, entendeu? Ele é humano para errar, o outro também é humano. Não, naquela hora, ele não se preocupou, ele estava falando na frente de todo mundo. Ele só reagiu. Ele vê o cara e fala assim, eu vou te dar uma porrada. Eu concordo 100%. Eu vou te pegar na porrada porque você me enganou e eu também cometi um erro. Eu concordo 100%, mas esse é o ponto. Para mim, o Jack errou ali. Mas eu concordo. Mas o Locke ele foi humano, ele deu o próprio sangue. Eu acho que foi extremamente simbólico isso aí também, tipo, dele ter dado o próprio sangue, quis mostrar mesmo que ele, né, tava fazendo de tudo pra salvar o cara. Cara, concordo 100%. Eu pensaria. Mas ele errou também. Ele errou, mentiu, jogou o problema pra mim. Eu, tipo, dei meu sangue por isso pra descobrir no final que, por causa de uma mentira, eu não fiz tudo que eu pude. Mas assim, ele fez tudo que ele pôde. Assim, mas ele tem essa ideia, Pri, de que ele não fez tudo que ele pôde, porque ele foi conduzido pela mentira. Gente, mas no próprio episódio, a Kate teve que drogar o Jack para ele dormir. Tipo assim, o Said falou, cara, você é o único médico que a gente tem aqui, a gente precisa de você, vai descansar, não sei o quê. Ou seja, o Jack não relaxa. O Jack é obcecado por, sabe, não perder vida do paciente e tal. Ele, no primeiro episódio da série, ele contou a história pra Kate de quando ele operou pela primeira vez a coluna da menina. E aí teve aquele negócio de contar até 5, tal. Ou seja, esse é o Jack, ele não vai aceitar perder paciente, ele não vai aceitar tal. Só que assim, você concorda que o tamanho da questão da mentira, até porque ele tem a questão com o pai dele, né? O pai dele mentia muito pra ele. Então, assim, pra ele, uma mentira não... O pai dele não mentia muito pra ele. Mentia, ele manipulava ele. A gente não viu lá naquela cena? Ele mentiu, falou que o problema da menina era tal. E não era. Ele estava bêbado, ele cortou a artéria da menina, mas ele tentou manipular ele com histórias. E aí ele falou, pai, eu sei, as enfermeiras foram me chamar porque o senhor cortou a artéria da menina, não sei o quê. A pessoa que tem, por exemplo, um vício como o pai dele tem, mente muito, entendeu? Olha só. Então, assim, eu vejo o lado humano de um e de outro. Eu acho que o Locke foi humano, errou. Não, assim, ele se explicando ali, tipo, pra mim, ele ganhou todos os meus pontos de volta, entendeu? Eu acho ele um personagem sensacional, mais humano ainda. Na hora que ele chegou lá no enterro, que ele falou lá... Entendeu? Assim, ele ter falado, eu errei realmente, né? Eu fiz uma escolha errada e tal. Pra mim, ele voltou a ser o Locke que eu amo. Não, meu ponto é o seguinte, tanto Jack quanto Locke estão sendo Jack e Locke. E assim, a gente vai discordar, a gente vai... Porra, mas não sei o que. Mas eles estão sendo coerentes mesmo. Mas o que eu quero dizer... O que eu quero dizer é o seguinte, a série é corajosa no sentido do seguinte, no sentido de
colocar 2 protagonistas, 3, né, se a gente contar o Said. Sim. Um contra o outro, sendo que nenhum dos 3 é, assim, odiável, sabe? Né? É um vilão, não sei o quê. Então, tipo assim, você vai ter que escolher um lado. Sacou? Não, e outra coisa. Não, você vai ter que escolher um lado. Não vou escolher, não. Você tá escolhendo? Vou gostar dos 3. Você não falou que o... Eu tô falando que os 2 erraram. Os 2 são humanos. Sim, mas você falou antes de começar o episódio, se o Jack tá a um passo de eu... Sim, mas não aconteceu. Vamos Não aconteceu? Pri, você Não, escolheu. mas você tá mais pro Loki. Não, o que eu tô falando é o seguinte, o que o Jack fez eu acho odioso. Eu acho odioso, mas eu não tô odiando ele, não. Tipo assim, falar, o Jack é um filho da... E assim, Não, a gente agora, só falou... a Shannon, tudo que ela tinha subido pra mim, ela caiu imediatamente. Ela não subiu nada pra mim, então pra mim. Pra mim tinha. Pra mim tinha. Eu já tava bem gostando bastante dela, mas... Eu achei que ela ir por conta própria pegar a arma pra fazer a vingança dela sozinha, eu achei, tipo, coerente pra personagem, uma evolução. Não, eu achei também. Não, mas então, uma evolução de ela não conseguiu que o namorado fizesse, então eu vou lá e eu vou fazer. Então eu achei uma evolução de personagem. Eu achei coerente com ela. Eu achei com a super personalidade coerente com dela. ela, com a personalidade dela. Mas assim, eu odeio, odioso, mas eu odeio é a ela. personalidade dela. É a pessoa que eu odeio. Mas vocês que amam o Said foi lá, convenceu o cara, explodiu. Eu ia falar também isso. Olha, eu acho que o episódio deixou claríssimo isso, como eles erram, né? Como cometem erros, como são humanos. E ele fez uma coisa detestável. Não, e na hora eu pensei, você sabe o quê? Tipo assim, você como uma mulher, ela era altamente revolucionária, pensava no coletivo, não sei o quê. Se você soubesse que o cara que te ama e que você ama tivesse feito isso, você ainda ia gostar dele? Eu não ia. Entendeu? Então, na hora que ele tava fazendo a escolha, eu pensei, burro, a mulher não ia aceitar isso. Por que você não pensa no que ela acharia disso? Ela aceitou ser torturada lá quando tava na prisão pra não falar. Não entregar, e aí ele, pra achar, ela faz isso. Mas aí, por outro lado, eu penso, se a CIA tivesse me chantageando, assim, o que eu teria escolha? Tipo assim, pois é, meio o que eu posso fazer? Meio um beco sem saída, né? Porque eles podem fazer alguma coisa com ela também. Mas eu tenho certeza que ela preferia ser presa do que ele fizesse isso. Eu acho que ela só quis botar fogo na discussão, mas... mas ela iria É isso, né? Quando eu falei pra vocês, eu avisei. Todos os personagens vão fazer alguma coisa detestável, todos vão fazer. Nesses últimos episódios, como você falou, o Sawyer tá mais simpático, tipo assim. Essa dele lendo pro bebê. Nossa, é muito que bom, cena boa. Isso é muito bom, com cara. Com o óculos dele, meu Deus. Porque, tipo assim, os dois simpáticos, o Charlie e o Hurley, estavam lá tentando cantar e não sei o quê, feel good, não sei o quê, tava dando tudo errado, sacou? E aí, rolou isso. Cara, e a Claire não querendo entregar o bebê, né? Eu lembrei no dia que o Dudu nasceu, assim, aí ficava um bercinho que ficava do lado da minha cama e eu não conseguia dormir. Eu olhando, e tipo assim, ele tava aqui, ó, eu segurando aqui no berço, eu não conseguia dormir. Então você entendeu ela. Aí eu peguei ele, virei pro lado da parede, assim, botei ele aqui de cobertinho de baixo. Aí eu consegui dormir. Eu não conseguia. Então você entendeu ela. 100%. É muito instintivo de mãe esse negócio assim da proteção, de você se preocupar se ele vai parar de respirar, se ele vai virar e vai tipo golfar, é umas coisas. Então eu assim, achei, a maternidade na hora que ela muito, entregou o bebê pro Charlie, assim, que ela confiou muito, né? De entregar pra ele, eu achei incrível. Porque ela falou, então, né, toma cuidado, não sei o que. Tá. Ajudando a cuidar. Foi novamente o bebê. E a Lê, na hora, falou que ela, antes dela entregar, a Lê fez um comentário assim, nele você pode confiar. Porque realmente, ele literalmente matou pra proteger ela e a gravidez, né? Sim. Então. Aí ele foi, aí o bebezinho chorando e ele lá andando e cantando, gente, tentando que cena boa. Foi muito bom, muito bom. Esses plot B dos episódios são muito bons. E é sempre um plot legal, né? Legal, tipo assim, daquele acalento, né? E, cara, tipo, você vê, a galera às vezes chama essas coisas de filler, mas adiciona o personagem, sabe? Sim. Adiciona essa coisa. Outra cena que foi boa também do menininho
perguntando pro pai, mas isso aqui aguenta peso? Mas e se virar? E se um tubarão atacar a gente? E se a gente morrer? Ele tá com muito medo. O Jim falando good também, gostei. Good, o Jim lá. Não, e, pô, mas não é justificável. Meu irmão, eu ia morrer de medo de ir nessa balsa aí. Eu também. Sério, eu não ia sei sair nadar. Tipo, ele não tem escolha, né? Porque se o pai levar, levou. Ele não pode falar, não vou, ele né? Ele falou pro Loki. Mas também entendo o pai, porque ele tá desesperado pra salvar o filho, né? Ele teve um episódio que eu acho que o menino tava dormindo. Aí ele tava conversando com alguém, aí ele fala, ele não pode crescer aqui. Aham, isso. E sim, beleza, ele é um engenheiro, ele construiu uma balsa foda. É isso aí. Tá construindo, né? Está construindo. Os dois, né? Os três, Não, assim, eu falo porque tem toda a técnica oriental, né, do cara, que o pai era pescador, que entende de barco, que não sei o que, mais o fato dele, né? Sim. Então fez um casamento ali muito legal, né, os dois. E eles estão trabalhando juntos. Pra quem se odiava, né, cara, Isso que eu gostei também, porque eles se bateram, né, acho que 2 vezes. Vamos lá, é uma rodadinha. Ó. O Loki ter sido o cara que bateu no Said quando tava fazendo o rolê da transmissão. Espera, calma. Isso faz o Loki perder pontos? Não. Vai, Ale, decide. Tá, quer falar aí sobre isso? Não, pra mim faz, porque assim, não achei legal ter batido na cabeça do Said. Não, eu não achei legal, mas assim... Peraí, rapidinho. Desculpa. A justificativa que ele deu é que o sinal que ia transmitir era aquele mesmo lá, né, de tão mortos, não sei o que e tal, mas acho que isso aí podia ter sido conversado, ao invés de dar uma paulada na cabeça e quebrar. Você concordo, exatamente a mesma coisa. Poderia ter sido conversado. Você sabe o que é? Eu acho que pra mim não perdeu, porque na hora que ele levou a pancada, eu já falei, é o Loki. Foi. Por quê? Porque ele tinha acabado de se ver com as pernas. Ele queria descobrir os mistérios da ilha. Então, tipo assim, ele ficava tentando convencer todo mundo de que a ilha tinha muito mais para dar para cada um deles ali, modificar a vida deles. Então, ele realmente estava achando que ele estava fazendo melhor. Tipo, não é tempo da gente se confundir agora com esses sinais de 16 anos atrás e não sei o que. A ilha vai... Ele vive dizendo o tempo todo que a ilha vai dar resposta, que a ilha vai dar resposta. Você não acha que é o mesmo argumento dele sendo individualista do episódio passado? Tipo, você... Que ele agiu por ele? Mas assim, naquele momento... Era outra contexto, realidade, né? Era outro contexto. Ele se viu lá andando, caçando, não sei o que, e ele queria descobrir a mais o que a ilha tinha para dar para todos eles, né? E na hora que ele falou, Ivana, caramba, eu lembrei que você falou no dia, pai, não é? Eu falei, caralho. Por quê? Porque para mim, a única pessoa que realmente tinha interesse de ficar mais tempo na ilha e descobrir o que a ilha... Né? Ele falou, pô, fez essa maravilha comigo, eu me tornei a pessoa que eu sonhava nesses 4 anos. Sim. O que a ilha pode fazer com os outros? Assim, ele falava isso para as pessoas naquele começo. Não, né? achei foda essa sua percepção. Não, então você acha que foi certo ele fazer isso? Eu não falo certo. Mas não perdeu pontos. A pergunta que você fez foi se perdia ponto. Para mim não perdeu, porque naquele momento, com a realidade que ele via para cada um ali, beleza. fazia sentido. Vai. Sim. O Loki perdeu pontos ao pedir pro Boone subir no avião? Não. Ok. Foi humano, mas eu acho que foi egoísta, só isso, mas é humano. Então você concorda que também esse bater na cabeça do Said foi egoísta? Foi, E humano. E humano. O que mais agora? Claro. Agora a pergunta do Jack, ter perdido. Pode ser, vai. O Jack perdeu pontos em gritar com o Loki lá e partir pra cima do Loki no funeral. No enterro. Ok. Humano também, eu acho humano também. Mas... enfim, tá bom. Já entendemos tudo isso, essa polêmica já deu. Mas eu só falar assim, adoro essas cenas desse episódio que tem o Said e o Loki. Tipo assim,
o Loki, o Said andando com ele na floresta, perguntando as coisas. É o Loki. Tu é interrogador, tá? Yeah. Então tu acha que eu tô mentindo sobre avião? Não, tem um avião. E me mostra a portinhola. Portinhola? Aqui o avião. Tem uma na frente e outra atrás. E só eu achei que teria uma chance dele fazer algum tipo de vingança com o Loki lá no meio da... Eu não achei também. Eu achei que ele ia dar uma porrada, mas... Qualquer coisa assim, tipo, dar uma surra nele pra Shannon, entendeu? Não matar, mas não, assim... nem passou na minha cabeça isso. Não, porque a Shannon mandou, mas eu acho que ele já tava com as suas próprias... convicções. Não, eu acho que no momento... Cara, no momento que a Shannon pediu, o Said já falou, não, isso aí não vai rolar. Depois que mostrou... Mas ele aproveitou pra perguntar as coisas pro Loki, pra saber, assim. Porque ele... Mas ele falou que não ia rolar e depois ela deu uma pressionada nele e aparece ele chamando o Loki pra ir dar um passeio na selva, né? Você vê, nessa cena aí, que foi ali na caverna, onde tem a água e tal, é massa, porque a primeira coisa que o Said pergunta é, essa cicatriz aí, o que foi? Ferido de guerra. Parece cirúrgico e tal. Então, tipo assim, ele testou o Loki com uma pergunta simples que não tinha nenhum prejuízo pro Loki responder a verdade. Sim. E ele mentiu. Ou mentiu, na verdade, né? Desconversou. Então, assim, começava por ali, ele falava, bicho, esse cara realmente, né? Mas não, ele foi com a intenção de entender realmente o que tinha acontecido, né? Mas no episódio anterior mostrou que aquela cicatriz ali é extremamente dolorosa pra ele. A cicatriz do transplante. Eu tô gostando muito como os episódios fazem as questões de luz. Eu sou muito da arte dos episódios, se vocês já perceberam. Sim. Que a maioria dos personagens, eles têm sempre 2 tipos de diálogos. Eles sempre começam os diálogos, tipo, ou na praia, ou no meio da floresta, um lugar, tipo, muito claro, e eles sempre terminam bem no escuro com uma luz laranja, assim, e aí, bum! Termina o episódio. Então eu tô adorando essa dualidade que eles estão fazendo, de tipo... Nessa aí teve. Teve. E não é a primeira vez que tem. Aquele lá que tá a Kate e o Sawyer conversando também. Pois é. É sempre esse momento. E eu acho que eles usam isso muito bem. E outra coisa que eu acho que explorou muito nesse episódio foi uma coisa que o menino falou pra ele lá antes deles saírem em busca do... Quando a armadilha caiu e quebrou, né? Que ele falou pra ele assim, que ele sabia sobre a vida de todo mundo, mas ninguém sabia nada sobre a vida dele. E esse fato dele nunca ter aberto nada sobre a vida dele também corrobora para as pessoas acharem que ele é um mentiroso, entendeu? Porque assim, se eu não sei nada sobre você e você vem com 1 ou 2 mentiras, para mim não é inocente, entendeu? E ele é o cara que sabe da vida de todo mundo realmente. Ali todo mundo se abriu de algum modo, mas ele não abriu nada, né? Ninguém sabe das dores dele, ninguém sabe. Beleza. Verdade. Tá beleza. Alguém mais? Alguma coisa? Beleza? Não? Nossa, tá beleza. foi. Mas, poxa, ótimos episódios, gente. Bastante peso nesses 3 episódios que a gente viu. E coisas leves também. E até o final agora a gente vai ficar nessa, né? Já agora, tô vendo. Sim, agora é só... Reta final da temporada. Agora faltam 2 só. Faltam 3, né? Faltam 3, só que esse terceiro é duplo, né? O final é duplo. Tá? Então são 4 ao total. A gente vai ver 2 e depois 2, tá bom? É isso aí. Quero saber de você o que você achou de tudo isso, essas discussões. Coloca a sua opinião aí, por favor, tá bom? Obrigado, até a próxima. Tchau!